O amanhã de Ponciá era feito de esquecimento. Em tempos outros havia sonhado tanto. Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir para a beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava seu próprio nome. Ponciá Vicêncio! Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia seu nome responder dentro de si. Inventava outros. Pandá, Malenga, Queti. Nenhum lhe pertencia também. Ela, inominada, tremendo de medo, temia a brincadeira, mas insistia. A cabeça rodava no vazio. Ela vazia se sentia sem nome. Sentia-se ninguém. Tinha então vontade de choros e risos. Conceição Evaristo, eu te venero. Eu não sei o que dizer. Esse vídeo vai ser muito difícil pra mim aqui, porque Conceição Evaristo é, sem dúvida alguma, a melhor escritora da atualidade. E olha que estou viciada em Helena Ferrante, sou viciada em tantas outras escritoras. Mas aqui Conceição Evaristo é uma coisa aqui que eu não sei nem explicar direito o que é essa mulher, entendeu? Que inclusive agora tá, né, quem sabe aí vai entrar na Academia Brasileira de Letras. Bom, de qualquer jeito, o que tem pra falar pra vocês é... Estava eu lendo Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que tem pouca marcação, conforme vocês podem notar. E também Ponciá Vicêncio, que eu tô sem ele aqui agora, mas enfim, eu li esse trecho deste outro livro. E comecei a pensar sobre a questão da vivência negra, sobre a vivência da mulher e sobre como a literatura consegue passar estas coisas e servir como uma voz, servir como algo que vai repercutir e vai mostrar para todo mundo o que acontece na vida real. E aí, por exemplo, em Becos da Memória, a gente tem, para início de conversa, essa brincadeira com o próprio nome de que a memória oficial que nos é contada é sempre permeada pelos vencedores. São os vencedores que contam as histórias normalmente, né? É o homem branco, enfim, é o cara rico, costuma ser, né, nessa perspectiva. E aí a Conceição chega com Becos da Memória brincando com essa história de o que é a memória nacional? O que é a nossa memória enquanto história, né? O que está no beco, na verdade, deveria ser a história oficial, né? O que está na ponta, não o que está ali que todo mundo conhece. Eu tenho um vídeo com o Walter, se liga nessa história, foi muito antigo, foi o primeiro vídeo que a gente gravou junto, que a gente fala exatamente sobre isso, sobre a história ser contada por vencedores. E a Conceição Evaristo, ela fala exatamente isso, né? E ela traz em Becos da Memória essa ideia dentro de uma comunidade que vai ter que ser demolida, né? Essa comunidade, essa favela vai deixar de existir, porque vai ter uma construção ali que o governo mandou. Então, tratores estão sendo enviados para essa favela para demolir todas as casas. E o mais interessante também é como essa figura essa imagem legal, né, de que a história que tem ali dentro está sendo contada pelas próprias pessoas, mas em breve vai ser demolida pelos tratores, né? Olha essa figura aí que a Conceição Evaristo usa. E ela nos traz uma gama enorme de personagens, a começar por Maria Nova, que é uma criança que está enxergando ali na viagem, enfim, em todas aquelas pessoas e tentando contar a história de todo mundo, porque é Maria Nova quem vai querer ser escritora e que vai entender que se ela não contar a história dos seus, ninguém mais vai contar. E tem trechos lindos de Maria Nova na escola, quando falam da escravidão e ela fica... A escravidão existe até hoje, né? Talvez não nesses moldes, mas eu vejo a minha família, eu vejo a galera ali na favela ao meu redor. E aí a gente tem, por exemplo, Maria Velha, né, que é tia de Maria Nova. A gente tem Joana, que é mãe de Maria Nova e que é carrancuda, mas tem muitas histórias. Tem Negro Alírio, que é o cara que ensina as pessoas, todo mundo da favela a escrever e que tenta mostrar para as pessoas que elas têm que lutar pelos próprios direitos.
um dos melhores personagens, na minha humilde opinião, e que ele tem uma história tristíssima, que é uma história de fuga eterna, né? Ele vai fugindo de vários lugares e aí ele conta a história logo no começo do livro de que ele foi atravessar, teve uma enchente e ele teve que fugir com a mulher e com a filha e ele foi atravessar um rio no meio dessa enchente e, enfim, a vida dele ficou do outro lado do rio e só ele sobreviveu. Isso não é um spoiler, é simplesmente a história logo no começo. E ele conta essas histórias para Maria Nova com uma sabedoria tamanha. Só que ele também não aguenta ver o que está acontecendo dentro da comunidade, né? Ele também não aguenta ver o que está rolando ali. E ele tem uma frase ótima que ele fala: os sonhos dão só para janta, não dão para almoço. E essa coisa da escrita, a Conceição Evaristo, ela tem a ideia da escrevivência, que é você escrever para sobreviver. Então, em Becos da Memória, você tem isso muito forte, né? Você tem essa ideia de que é só através da leitura e da escrita e da literatura em geral que a sua história pode ser contada. E são trechos lindos, é um livro lindíssimo. E aí você tem Ponciá Vicêncio, que é a história de uma menina também lutando pela sua própria identidade, que sai de uma comunidade, que sai de uma aldeia praticamente, no interior do interior do interior, e tenta vir para São Paulo. E ela tem uma herança do avô, que a gente não sabe muito bem o que é, e ela é a única que sabe ler e escrever. Então, quando ela chega em São Paulo, ela chega com essa ideia de que ela vai ser alguém na vida. E que quando ela for alguém na vida, ela vai conseguir voltar e pegar a mãe e o irmão para irem com ela para São Paulo e serem alguém, né? E se transformarem em alguém. Só que a Ponciá, ela não tem nem... o nome dela não é dela, entende? Por quê? Porque essa luta pela identidade do povo negro, ainda mais enquanto mulher negra e pobre, é uma coisa muito, né, é muito forte. E uma coisa que eu acho incrível é que a família inteira da Ponciá tem o sobrenome Vicêncio. Só que Vicêncio não é deles, Vicêncio é do senhor feudal, é do senhor de engenho, que era dono dos escravos, que era o avô, né, da Ponciá. A Ponciá em si, a geração da Ponciá e do próprio pai dela, não é mais escrava, mas não é só de acordo com a lei, porque na vida real acaba sendo, mas todos eles levam esse nome, então nem o nome, né, é deles. A cultura do povo negro, ainda mais aqui no Brasil, é negada de tal maneira que eles nem nome têm. E aí é pela escrita que eles tentam, né? E aí acaba que também o irmão da Ponciá tenta vir para São Paulo e no trem ele encontra, na estação de trem em São Paulo, ele vê um soldado negro, então ele se identifica com esse soldado e aí ele fala, é aqui mesmo que eu vou conseguir. E o sonho dele é aprender a escrever assim como a irmã, porque ele já imagina que a irmã tá aqui em São Paulo, não sabe onde, mas que ela já tá super rica e maravilhosa. E aí é muito incrível porque o sonho do irmão da Ponciá é pelo menos escrever o próprio nome, porque assim ele vai se entender enquanto identidade, né? Ele vai criar a própria identidade dele. E ele passa a entender que na escrita que ele vai ter não tá só a história dele, né? É a história dos seus mais antigos. E cara, como é isso, né? E como a gente não sabe, como a gente, por mais que a gente tenha empatia, por exemplo, eu enquanto uma mulher branca, por mais que eu tenha empatia, eu não tenho a menor ideia dessa sofrência, eu não tenho a menor ideia dessa história, dessa pauta, né? Eu não sinto isso na minha pele. E como isso ainda está carregado nos dias de hoje. E por isso a importância da Conceição Evaristo escrevendo a sua história, a história dos seus, do passado e de hoje, né, como essa escrevivência. A importância de Maria Carolina, por exemplo, né, enfim,
Carolina Maria de Jesus, né? Enfim, de todas essas escritoras negras, mulheres que estão aí vivenciando, os escritores negros também, Lima Barreto, por exemplo, que tentou o tempo todo mostrar sua identidade e só conseguiu isso depois de morto, muito tempo depois de morto. Machado de Assis, que mesmo fazendo um puta de um sucesso, é embranquecido, né? A gente dificilmente lembra do Machado como escritor negro. Enfim, todas essas histórias que só podem resistir enquanto literatura, né? E que é assim que a gente vai mudando pouco a pouco a história do nosso país. Eu queria só pensar isso com vocês, entrar nesses becos da memória. Eu escrevi um texto sobre isso no Rascunho, que é exatamente sobre esses dois livros da Conceição e sobre essa história da escrevivência, essa história da resistência através da literatura, da fala através da literatura, do grito através da literatura, que a gente tenta sempre fazer aqui. Mas enfim, comentem aí embaixo se vocês já leram algo da Conceição, e vamos junto aí mudar a história do nosso país. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!